Salve, salve Brasil! Bem-vindos a mais um episódio aqui toda quarta-feira no nosso YouTube, o YouTube que mais cresce no Brasil. Bem-vindos todos, já aproveita para compartilhar com os amigos este canal, este episódio. Hoje eu tô bonito, hoje eu tô aqui, ó, até de gravata. Tomou banho. Me arrumei aqui para o nosso entrevistado de hoje. Mas antes de tudo, queria mandar um abraço e um agradecimento para os nossos patrocinadores. Quarta-feira, tu já sabe. Patrocinador. Será? Patrocinador, Ockberry. Ah, potencial, hein? Potencial forte. Isso é... A gente já gasta chegar. um monte, tem um aqui na Quantos frente. milhões de marketing por ano vocês gastam? Pouco. Pouco? Não dá pra patrocinar café com Caramba, ferro ainda. Gente, um abraço para Minerva Foods, que quarta-feira é dia de churrasco. Tem futebol, tem café com ferro, então já faz teu churrasquinho com Minerva Foods, nosso patrocinador aqui do podcast. Também Adapta.org, a melhor e maior empresa de inteligência artificial do Brasil é a Adapta. Então, se tu ainda não usa o sistema da Adapta, eu te recomendo. Se tá usando o ChatGPT, tá começando, vai lá pra Adapta. Mais de 1.000 assinaturas vendidas aqui desse podcast, hein? É, pai, que a gente entrega resultados dos patrocinadores, papai. Segura os guri. Antes de a gente começar esse episódio, o Ferri tem um recadinho pra vocês. Bem-vindos a todos. Hoje um episódio histórico aqui com um cara boa pinta, galã de novela, bronzeado, atleta e mega empresário aqui. Hoje, fiquem aqui até o final porque vocês vão aprender muito. O cara fez um negócio diferente aí. Queria falar sobre o efeito T. A tese de que Tarcísio de Freitas será o próximo presidente em 2026, nós vamos lançar um produto para acompanhar as eleições, que vai ter uma carteira recomendada, um curso de investimentos, as pesquisas eleitorais em primeira mão, um grupo para vocês falarem e estarem junto com os maiores líderes da direita do Brasil, tudo isso a preço de custo, a gente só vai cobrar o custo de operação. Nós queremos reunir 50 mil investidores nessa jornada chamada Efeito T. Tarcísio de Freitas, o próximo presidente. Estamos aqui com Georgios Frangulhos, fundador da Ockberry. Eu começo com uma pergunta, sempre a pergunta, antes da gente apresentar o convidado, que é o cara tem pinta de artista ainda. A gente começa com uma pergunta: como você transformou o açaí numa empresa multibilionária global? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar e vocês sabem que não foi das vindas mais simples. Eu cheguei de Miami hoje, o voo atrasou 4 horas ontem, falaram que iam cancelar, não cancelaram, saí do aeroporto em Miami, voltei para casa. Faz a propaganda da empresa aérea aí. American Airlines, o pior é que eu gosto da American Airlines, mas eles ontem eles sacanearam, porque eles me falaram que o avião não ia decolar e eu falei, então vou para casa. Ela falou, pode ir. Aí eu fui para casa, a hora que eu tava em casa, ela me ligou, a moça que eu conheço lá do lounge da American, eu pego esse voo bastante, e ela falou, teu voo tá embarcando. Eu falei, porra, tô em casa, né, de cueca. Coloquei uma pantufa, literalmente, uma meia, uma pantufa, e fui pro aeroporto. E aí ela ficou segurando o avião ali pra conseguir embarcar, porque não tinha voo no dia seguinte, estava tudo lotado, 2, 3 dias, porque tinha um monte de coisa em Miami semana passada. Cheguei atrasado, mas consegui chegar. A gente teve que atrasar um pouco o podcast também. Obrigado pela disponibilidade de todos aí, que eu sei que é um dia cheio para todo mundo. Então, é uma honra, obrigado por estar aqui. E, cara, eu acho que o açaí, pra gente aqui brasileiro, é algo muito normal, né? Então, quando a gente conta a história da Oak e pro público brasileiro, não é tão inovador assim, porque o cara vai na padaria, tem açaí faz 20 anos, o cara vai na esquina, tem o tiozinho que vende açaí né, desde sempre, no metrô, em qualquer lugar. Só que o brasileiro tinha esquecido que açaí era algo que, de fato, tinha uma capacidade nutricional enorme, que era uma puta de uma fruta que só está disponível na floresta amazônica, que eu podia usar para várias coisas e que acabou caindo, ao contrário, não no esquecimento, mas virou tão mainstream que ninguém estava olhando mais para açaí. E eu, morando fora do Brasil, 2014, 2015,
Miami, depois Califórnia, eu vi que os caras estavam loucos por açaí, porque eles de fato estavam dando o valor que tinha nutricional ali né, na fruta e consumindo quase que como um remédio, porque para eles era algo, além de exótico, um negócio que podia trazer N benefícios. E eu falei, pô, esses caras estão atrás de açaí aqui nos Estados Unidos, se eles estão começando a fazer isso na Califórnia. A Califórnia é o berço da formação e da cultura de alimentação saudável no mundo, né? Sempre foi. Muito provavelmente isso vai acontecer em outros lugares dos Estados Unidos e depois vai acontecer em outros lugares do mundo também. E aí eu comecei a desenhar a operação da Oak. Quando eu estava lá, a última coisa que eu achei que eu ia fazer era desenhar um negócio de vender açaí. Mas a hora que eu vi o negócio na minha frente, eu falei, cara, faz todo sentido no mundo, porque os caras estavam fazendo errado, era ruim tudo que tinha disponível lá no mercado. Pô, demorava pra cacete, você ia numa loja numa casa de suco, levava meia hora pro cara te servir um açaí bowl, e era ruim, e custava $30. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E eu sabia que dava pra açaí ser bom, né? A gente tinha aqui a parte indulgente do açaí, a gente sabia que dava pra fazer um negócio que fosse gostoso e que preservasse as características nutricionais do negócio, mas ninguém estava fazendo com o padrão de alimentação americano, de standards, de padronização, de preço, de potencial de crescimento, de conseguir replicar aquilo outras vezes. Quase que uma fast foodização do açaí no melhor dos sentidos. E aí desenhei um modelo de negócio nos Estados Unidos. Então, quando a gente começou a fazer, abriu a operação da Oak aqui no Brasil, a primeira loja a gente abriu na Avenida Paulista em dezembro de 2016. A galera... A primeira loja foi aqui, não foi lá? Foi aqui. Tentei começar lá, mas não tinha grana, não tinha histórico de crédito, não tinha nada, ninguém queria me alugar ninguém sabia direito o que era açaí, então eu falava, quero um ponto aqui em Santa Mônica para vender açaí. Barato deve ser. E além de ser caro, os caras falavam, como que você vai pagar o aluguel vendendo açaí que ele não sabia nem o que era, né? Então, meio que desenhei tudo para os Estados Unidos, mas acabei começando no Brasil forçado. E aí, aqui no Brasil, a galera entendeu rápido o que a gente estava se propondo a fazer e entendeu o conceito e começou a entender a possibilidade de tomar um Oakberry ao invés de comer qualquer outra coisa numa praça de alimentação de shopping. E aí, acho que foi a vantagem de conseguir ter desenhado um negócio fora do Brasil e colocar essa qualidade do padrão de alimentação que tem nos Estados Unidos, principalmente do padrão de serviço, né, falando de alimentação rápida, num mercado que estava super descuidado aqui no Brasil, que era o mercado de açaí, não só de açaí, mas de alimentação saudável como um todo. E aí, com a marca crescendo no Brasil e com o negócio tendo sido desenhado nos Estados Unidos, foi muito fácil para a gente internacionalizar, porque na prática eu tinha desinternacionalizado para começar. Então o negócio já estava moldado e estava pronto para ser feito nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. E aí, 3 anos depois que a gente começou aqui, a Oak tinha umas 200 unidades no Brasil. Aí a gente abriu a primeira unidade nos Estados Unidos, a primeira na Austrália, a primeira na Europa e a primeira nos Emirados Árabes, num horizonte de 6 meses. E aí a expansão internacional começou e decolou, e hoje o internacional é 80% do faturamento da companhia. Gente, o Georgios é CEO e fundador da Oakberry, transformou essa ideia simples de transformar o açaí num fast food acessível, e hoje está presente em mais de 40 países. Quantas lojas são? São 900 e alguma coisinha, 48 países hoje. 900 lojas. Georgios, eu queria que tu contasse para nós. Tu começou dizendo não tinha dinheiro para alugar a loja e não tinha grana, e comecei com uma loja e foi o start, né? Primeiro eu queria que tu contasse para nós, porque essa nossa audiência aqui é uma audiência bastante qualificada, 90% acima de 35 anos e 25% é acima de 65 anos, 73% homens. Formadores de opinião. Eu queria que tu contasse o começo da primeira loja. Tu tinha lá 100% da empresa. Depois desse começo, tu
tu trouxe o Gabriel lá, teu sócio, para ser teu sócio, depois tu trouxe um fundo de investimento. Essa jornada do D0 até tu trazer o primeiro sócio, conseguir um dinheiro emprestado, ou botar o carro, ou botar a casa para fazer a primeira loja, a segunda. Eu queria que tu me contasse essa arrancada, até entrar o primeiro investidor. Hoje a empresa já vale tranquilamente mais de 500, 600 milhões de dólares. Deve ser uma empresa multibilionária em dólar também, principalmente pela expansão na Ásia, que é um negócio assim assustador, que eu vejo tu postando lá uma loja na Coreia, abre as portas, uma loja linda, conceito, 2 quadras, 2 quarteirões de fila no primeiro dia de inauguração. Um negócio, cara, é um negócio impressionante, cara. Os caras são diferentes. E aí eu queria que tu contasse porque uma galera aqui quer empreender, né? Lógico. Todo mundo acorda com... A Emily é uma, né? Ela dorme e acorda pensando numa maneira de ganhar dinheiro. Então esse é o empreendedor nato. Então eu queria que tu contasse o começo. Ganhou já, Emily, não? Como começou? Vou ganhar com ele. Entendi. Vai. Vai mesmo. Não é mentira. Bom, eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu fiz faculdade de Direito na FAAP aqui em São Paulo. Mas eu tinha certeza que eu não ia ser advogado, nunca tive vontade nem nada, mas achava que podia me ajudar em qualquer frente que eu fosse resolver tocar. Sempre quis ter o meu negócio, começar alguma coisa. Tive bar aqui em São Paulo. Foi super legal, deu super certo por uns anos ainda, quando eu estava meio na faculdade. E aí, logo que eu me formei na faculdade, eu mudei para Miami. O que eu queria fazer lá era arrumar um terreninho, alguma coisa, e construir umas townhouses numa área que estava começando a se desenvolver lá em Miami. E eu achava que era um bom negócio. A família do meu pai mexeu com imóvel há muito tempo, então era algo que eu tinha conhecimento, prévio. E relativo conhecimento, mas que eu achava que era o suficiente. Não era o suficiente. Obviamente. Mas na vida, você tem que ter um pouco de sorte também, estar no lugar certo na hora certa. Eu comprei um apartamento em Miami com grana emprestada de family and friends para flipar em algum momento, e entrei de sócio com um amigo num terreno, que era esse terreno que a gente queria construir lá em Miami. Cara, eu não tinha dinheiro para fazer nada, né? Eu precisava arrumar mais dinheiro para conseguir, de fato, construir. Porque a gente tentou crédito lá no mercado e não existia crédito para quem não tinha histórico. Só que isso foi lá em 2013, 14. O dólar foi a 4 e pouco ali na reeleição da Dilma e tal. E aí eu falei, fudeu, porque o dinheiro que eu precisava conseguir, que eu não consegui lá, eu tenho que dar um jeito de conseguir aqui no Brasil e mandar pra lá, né? Então, meu colchão ali era até, talvez, dólar a 3 pila, alguma coisa assim. Foi a 4, eu falei, fudeu. Pode falar palavrão no... Pode. Falei um monte já, né? Aí, falei, bom, vou vender aqui o que eu fiz, pelo menos vou fazer uma grana no dólar. Fiz uma grana no dólar, o apartamento que eu tinha comprado também valorizou. Essa grana que eu paguei todo mundo que eu devia, fiquei com, sei lá, 500, 600 pau de real no bolso. Falei, só que eu tenho para decidir o que eu vou fazer da minha vida e conseguir descobrir. Aí saí de Miami, fui para Califórnia. Na Califórnia aconteceu aí que eu tive o insight, ou que eu percebi que fazia sentido tocar um negócio desse jeito. Mas tu era um açaí maníaco? Cara, não. Eu era como a maioria aqui da galera de São Paulo. Sempre gostei, mas nunca fui toma açaí todo dia e tal. Tomava açaí, sei lá, uma Porque vez. tu não ia estar sarado assim se tu tomasse açaí todo dia. Faz 8 anos que eu tomo todo dia agora. Eu tô falando de pré-oak. Pós-oak eu tomo açaí todo dia e é isso. Pode tomar. Mas coloca um wheyzinho junto, sim, né? sim. Uma proteína e tal. Você coloca leite condensado, que eu sei, aí fudeu. Aí ele coloca, eu tô seco, Geninho. pai, eu tô seco. Você tá bem, eu tenho acompanhado. Respeita, papai. Tá bem. Não que nem tu, mas tamo indo, tamo no Não, caminho, tá bom, tamo no projeto. Tá cobrando todo mundo, né? Fica Porra. cobrando todo mundo. Claro. Barriga de cadela. Pô, tu sabe que os caras começaram a denunciar o barriga de cadela. Por quê? Porque não derrubar meu Instagram, porque gordo, né? Gordo não gosta de falar que o cara tá gordo. Puta, sério mesmo? Tomamos duas denúncias já, né, Emily? Foda. Eu tinha preparado aqui uma pergunta sobre... Para aí, deixa ele contar. Que ele não acabou. A gente pegou os 500 mil. Aí eu fui pra Califórnia com os 500 mil.
E aí fiquei lá, tipo, um ano e pouco, ficava em LA e voltava para São Paulo e tal. E aí eu tive a ideia da Oak. O meu buffer ali dos 500 pau tava, tipo, tinha uns 20 na conta dos 500. E aí, a gente tava conversando no começo, eu comentei que eu tive o lance na tiroide. E aí tem um cofundador da Oak, é um amigo meu, que é amigo meu há 20 e poucos anos, um cara que chama Renato Aidar. E a gente tava os dois ali para colocar a primeira loja da Oak de pé no Brasil, a hora que a gente decidiu que ia ser aqui. Mas eu tava, no limite, eu tinha essa grana só, eu tinha acabado de casar e tinha acabado de descobrir que eu tava com câncer e operei do câncer em outubro, casei dia 1º de outubro, operei dia 16 de outubro, e aí falei, fudeu, não tenho a grana pra começar o negócio, algo que tava tudo pronto, só que precisava da grana pra fazer o primeiro quiosque, comprar máquina e tal, não sei o quê. Aí um dia eu fui pra academia e comecei a ligar em todos os seguros que os gerentes de banco te vendem, essas coisas, pra cancelar tudo, porque eu tava em modo savings total, como eu nunca tive na minha vida. Não sou um cara dos melhores pra guardar dinheiro, eu acho. Mas nessa hora não tinha pra onde correr. E aí a mulher, um dos seguros que eu liguei pra cancelar, que era um seguro que custava R$ 64,90, um seguro da MetLife, que o Citibank tinha me vendido na época. O cara tá fudido, o cara lembra de tudo, né? Tudo. Tudo. Graças a Deus hoje eu não ia lembrar. E aí a mulher falou, você vai cancelar esse seguro tão bom, seguro de vida, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu vou cancelar, não vou usar. Acabei de passar por um episódio que se não foi agora, não acho que eu vou morrer tão logo, então eu preciso cancelar. Ela falou, não, esse seguro é muito bom, que cobre doenças graves também e tal. Eu falei, doenças graves de que tipo? Ela falou, tipo câncer, por exemplo. Eu falei, então eu preciso, como é que eu faço pra comunicar um sinistro? Ela falou, manda aí um e-mail pra MetLife, não sei o que lá, e manda o teu diagnóstico e tal. Cara, mandei e recebi 75% do prêmio por causa do câncer, porque a atendente de telemarketing foi boazinha e me lembrou que tinha isso no contrato. Caraca, velho. E essa grana não era muita grana, era tipo, o prêmio todo era, sei lá, R$120 mil, eu recebi 80, 90. Mas eu recebi e na hora foi que eu juntei com o do Renato pra gente abrir a primeira loja da Oak, dia 6 de dezembro de 2016. E do dia que a gente abriu a primeira Oak, o negócio foi lucrativo e profitable, e fechou no azul no primeiro mês, essa loja. E aí a gente abriu uma segunda loja depois de 3 meses. Um outro amigo meu entrou no negócio e abriu a terceira loja e virou um sócio um pouco menor lá no começo. Vocês estavam 50-50? Não, eu tava... Acho que começou com 70-30, 70 eu, 30 o Renato, depois o Fabiano entrou e aí ficamos tipo 65. Sim. E o Ricardo Scherto, que é outro amigo meu há 20 e poucos anos, que a família dele mexe com franquia, sempre mexeu. O pai dele é o maior consultor de franquia que tem no Brasil, um cara que chama Marcelo Scherto, que é um cara legal de você conversar aqui no podcast, inclusive. Não sei se você já conheceu, já conversou com ele, mas ele, cara, é o papa das franquias no Brasil. Tá aí, Emily. E é o cara que, cara, todas as maiores redes do Brasil, ele que fez o plano a hora que decidiu franquear. E aí eu trouxe o Ricardo, convidei ele para entrar, porque eu sabia que a hora que a gente decidisse franquear era importante não só a expertise dele, mas o nome dele, né? A hora que você tem um negócio que está começando e tal, você poder falar, quem são os sócios? Esse e o Scherto. Não precisava nem falar que não era o Marcelo, era o Ricardo, né? Que era o filho, era o nome deles já fazia um efeito, além, óbvio, da parte técnica que eles estavam lá para ajudar a gente quando precisava. E aí o negócio começou a crescer, a gente reinvestindo basicamente tudo que a gente fazia na empresa, abrindo outra loja própria aqui, ou começando a contratar, né, alocar um pouco em G&A, em trazer time para ajudar a gente, porque o negócio começou de fato a virar. Primeiro ano a gente tinha 10 lojas abertas no Brasil, então no final de 2017 a gente tinha 10 lojas abertas no Brasil, 10 ou 12, e dessas 12 já 8 ou 9 franqueadas. Então, em 6 meses, quando a gente decidiu começar a franquear o negócio, mais ou menos 6 meses depois de abrir a primeira,
já tinha uma Vocês demanda. têm loja própria hoje ou só franquia? Hoje a gente ficou um tempo só com franquia. Hoje a operação americana ela é toda própria. E a gente tem umas 40 lojas próprias no Brasil também, algumas na Espanha. Mas ainda o ratio aí ainda é 95% franquia e 5% próprio. E aí em 2019 a gente fez uma primeira rodada na Oak, basicamente a SMZTO, que é uma holding de franquias do Semi-Exato, entrou muito para ajudar, porque a gente já estava lá com 100 e poucas lojas, né? Muito forte no eixo Rio-São Paulo aqui, e queria crescer, e eles sócios de várias outras marcas e tal, e a gente falou, de repente, contato e expertise pode ajudar. Foram nossos sócios, são nossos sócios ainda numa participação menor hoje. Vocês venderam 20% na época? Na época a gente vendeu 20%. Por 20 milhões, 100 milhões de valuation? Cara, menos. Ah. Mas, de fato, é o que a empresa valia, né? A empresa tava, claro. ainda não tinha nem começado a internacionalizar, e então era o que estava ali. E foi algo super, super pequeno, assim, nada relevante, não é que nenhum sócio fez uma baita secundária, não é que foi uma baita primária, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa grande e tal. E a empresa era super... 20. Nessa primeira rodada. 20, não lembro direito se foi 20, se foi alguma coisa perto de 20. Mas a empresa era super lucrativa, né? Porque, cara, a gente tava vendendo... a hora que você vai... A franquia é super leve, né? Então, pô, você tem poucos funcionários, você vende a franquia, você recebe uma taxa de franquia na cabeça, você recebe royalties todo mês, e a gente estava abrindo muita loja. Quanto por cento do faturamento? 6%. 6% do bruto. Taxa de franquia na época, eu acho que era R$40 mil por unidade. Hoje é quanto? Hoje é R$50 mil, mas isso eu tô falando de 5, 6 anos atrás, né? E, cara, a hora que você tá com o negócio crescendo, abrindo 100 lojas por ano, pô, só de taxa de franquia tá entrando uma grana, e você tá com um time super pequeno, porque você precisa fazer ali o meio de campo entre o franqueado e o seu time, ter um time bom de campo operacional para ter certeza que o padrão está sendo mantido e tal. Então a gente conseguiu ir crescendo com as próprias pernas sem precisar de nenhum investimento externo, até a gente decidir que ia verticalizar o negócio em 2020 para 2021. Então em 2021 a gente fez uma primeira rodada, na prática a gente fez foi, a gente criou 2 veículos específicos para investir na Oak. Tinha muita gente que a gente já sabia que queria investir no negócio, junto com a Monte Bravo, na época, a Quilima, que era do Pierre lá. A asset da Monte Bravo. E aí a gente tinha uma parte, eles levantaram o resto com a carteira deles, e a gente levantou na época, em dólar, algo como tipo 15 milhões de dólares para comprar a nossa fábrica lá perto de Belém do Pará. Comprou pronta? Compramos uma planta e fizemos todo... Mas já fazia açaí nessa planta? Fazia polpa de fruta, mas não de açaí. Então a gente teve que mexer bastante. Mas em 2015... 15 de dólar em qual valuation? 15 de dólar, na época, perto de 1 bilhão de reais. Tá. Post-money. Nessa época os valuations estavam... Post-money. Cara, e aí a gente verticalizou a companhia. Em 9 meses a gente estava basicamente atendendo toda a nossa rede, e em 2022 a gente já tinha loja em 20 e poucos países. Mudou o jogo completamente, era algo que a gente sabia que ia acontecer. Congela e despacha para onde for. O shelf life, né, o prazo de validade é super longo, porque você está falando de fruta congelada, então dura 18 meses, 24 meses, dependendo do país. Então a logística, a complexidade dela está em tirar o produto de fato quase do meio da floresta amazônica, mas a parte de logística frigorífica funciona super bem para a escoar do Brasil, né? Tem muita coisa frigorífica que sai do Brasil, e o shelf life de quase 24 meses ajuda muito. Mas vocês não fazem isso de hoje de colher a fruta, né?
Isso, vocês compram a fruta já de produtores? como é que é? A gente não colhe a fruta porque a maneira com que a colheita do açaí funciona, ela é muito particular, né? Então, o açaí ele é nativo da Amazônia. 98% do açaí que está disponível na Amazônia, na prática ele não é de ninguém. Ele é nativo, ele está lá, tem algumas fazendas que... não é que o cara plantou açaí, ele comprou a fazenda e já tinha açaí na fazenda. Então ele explora aquilo que tem ali na terra dele. Mesmo porque a grande maioria das fazendas da região, elas têm uma limitação muito grande do que você pode fazer na terra, porque você está falando do meio da floresta, né? Então não é que você pode comprar, tacar fogo e botar gado ou fazer qualquer outra coisa. E as famílias ribeirinhas ali, elas foram se organizando em cooperativas e hoje elas são super profissionalizadas e com todas as certificações, etc. Então, o que a gente fez foi certificar um número de cooperativas. Hoje a gente tem 20 e poucas cooperativas que a gente trabalha junto, específicas. A gente certifica essas cooperativas e então a gente consegue ter o tracing de toda a fruta, de onde saiu, de que lugar, de que árvore, como veio, quem trouxe, se o cara que subiu na árvore estava usando capacete, se estava tudo certo, se o filho desse cara está na escola, porque você imagina que o pessoal é chato com sustentabilidade e Amazônia no Brasil. Você imagina que eu estou mandando isso para a Coreia, para a China, para a Califórnia, e eu preciso das aprovações do governo de todos esses países. Então, para a gente conseguir todas as aprovações, USDA, FDA, orgânico, biológico da Europa e por aí vai, Emirados Árabes, Arábia Saudita, a gente tem que ter certeza que está tudo funcionando e essa foi, eu acho que a parte estratégica da verticalização do negócio, que é tão importante quanto a parte financeira de que, pô, é óbvio, antes eu tinha o sellout, né, e eu tinha royalties entrando, agora eu tenho o sell-in, né, eu estou vendendo para todas as minhas franquias, eu tenho o controle da cadeia, eu tenho, na prática, a caneta na mão, e a gente consegue, por exemplo, cara, tem um mercado que a gente precisa dar um gás nesse mercado. Pô, a gente tem a escolha de trabalhar sem margem, se a gente quiser, no produto, para empurrar um mercado que pode ser muito importante, transformacional, como a China, por exemplo. Não que a gente precise fazer isso hoje, mas é algo que se precisasse fazer, né, a gente consegue escolher de que lado a gente vai ganhar. Então isso foi transformacional para a empresa. Nesse momento, assim, hoje o meu bloco, eu, Renato, o Gustavo Janer, que é co-CEO e CFO da Oak, o Fabiano, o Ricardo Scherto, a gente continua tendo controle da companhia, mesmo depois da última rodada que a gente fez, que foi há 18 meses atrás, o BTG entrou na companhia. Essa eu não posso falar aqui, dá muitos detalhes. BTG de sócio ou um bloco de clientes? BTG de sócio. Capital proprietário do BTG e do fundo de impacto do BTG. Uhum. Então, Esses te trouxe... Meu pai. Foram 68 milhões de dólares, uma rodada maior, e aí com a Oak já estava em quase 40 países, com uma estratégia... Rodada mais 20. Close to 20, mas não posso disclose. E aí a estratégia já era outra. A gente estava verticalizado, o negócio estava funcionando, a companhia continuava crescendo, a gente cresce, até então crescia 3 dígitos por ano, uma hora fica impossível você crescer 3 dígitos por ano, né? Porque é 100, 200, 400, 800, 1.600. Então, é log, né? Então não dá. Mas a gente continua crescendo 2 dígitos alto todo ano, tanto em faturamento quanto número de loja e tudo, EBITDA, lucro e por aí vai. Mas a gente entrou numa estratégia de começar a endereçar o mercado americano, que é um mercado que você precisa de grana, e que é algo que eu tinha aprendido na marra lá no começo. De fato, se ele chegar devagar no mercado americano, principalmente sem ser americano, sem ser uma companhia americana, ou sem ter não são sócios americanos, um produto não é americano, mesmo que funcione muito bem no mercado, você precisa estar capitalizado para conseguir fazer o negócio funcionar, abrir um monte de loja flagship, você vai abrir loja que vai ter uma puta performance, mas você está pagando um aluguel absurdo, porque você precisa daquele ponto flagship para conseguir consolidar a marca, para se diferenciar do que tem no mercado, para contar um pouco da história. Então a gente levantou essa grana para essa estratégia de corporate stores nos Estados Unidos. A gente abriu aí quase 40 lojas próprias nos Estados Unidos nos últimos 18 meses.
Essas lojas estão em ramp-up aí, então todas crescendo, é um trabalho duro. E é um projeto que também está uma parte finalizada e outra ainda em andamento, de recompra de alguns dos nossos master franqueados, na prática, transformar os nossos master franqueados em sócios nossos na região que eles já estavam operando e que estavam operando bem, como a Austrália. A Austrália já estava com 50 lojas, uma performance absurda, só que o master franqueado ele tem ali uma capacidade limitada, né, de crescimento por funding, dinheiro. Funding. E isso impacta no resto todo, né? Funding, né? Funding. Então a gente fez esse deal com a Austrália, a gente juntou 3 masters, Portugal, Espanha e Itália, criou a Oak Iberia, Oak Southern Europe, a gente chama, trouxe um fundo português que chama Fortitude e estamos alocando capital junto para consolidar mais o mercado. Já são, entre esses 3 países, são 100 lojas, entre Portugal, Espanha e Itália, mas a gente acha que é mercado para 400, então a gente trouxe os masters, eles continuam operando localmente, a gente não vai alocar um caminhão de dinheiro em montar time, a gente sabe que os caras fazem isso super bem, e é uma estratégia que tem funcionado. E junto com isso a gente continua, o Ferri falou no começo, Coreia tá a gente abriu a primeira loja em maio de 2024, tem 31 abertas hoje. Então, em menos de um ano, 31 lojas na Coreia, era um mercado que os caras não faziam ideia do que era açaí há um ano atrás. Não, e filas? Fila em todas as lojas e, cara, assim, o negócio encaixou. Tu fechou um master franqueado lá e o cara tá brasileiro? Não, coreano. Coreano. Coreano do mercado de franquia da Coreia e tal. O cara... Não te parece que sentindo o cheiro de Starbucks? Cara, Starbucks é a minha maior referência e sempre foi. Starbucks tem quantas lojas? 1 milhão? 1 milhão de lojas? Sei lá. Tá louco. Não, Starbucks... De 100 mil tem? Não, tem 30 e poucas mil lojas. 30 e poucas mil. Tem quase metade na China hoje. Se botar quiosque tem 100 mil. Se botar quiosque de aeroporto e tal, eu acho que eles contam por location, né? Você pega um aeroporto, tem 50 lojas. Era o Subway, né? O Subway tinha, acho que era 200 mil, não era? Uma coisa assim? Contando os quiosques. O Subway é o maior de todo mundo. Era uma hora, não sei se é ainda. Mas não tá te dando um cheiro de um... Cara, café é um negócio, né? Café consolidado, e eu acho que tem uma diferença principal, e aí eu digo, essa diferença é o que eu conto pra mim, pra não mirar tão longe assim, né? Eu acho que a Oak tem um mercado endereçável aí de 10 mil unidades no mundo. Eu acho que tem. De 50, 100 mil, eu acho complicado, a não ser que a gente consiga, de fato, criar uma categoria que seja tão relevante quanto é a categoria de sanduíche ou a categoria de café. O Starbucks, ele criou uma categoria a hora que você pensa em como consumir o café, mas ele pegou um share de mercado muito importante porque todo mundo já era consumidor daquele negócio. Então ele converteu o cliente que já tomava café em algum lugar para tomar café no Starbucks, porque a experiência era muito diferente, muito melhor, muito mais legal e muito mais criativa. O açaí você precisa, na grande maioria dos mercados, converter o cara a se tornar um consumidor de açaí. Então, uma coisa que eu odeio fazer é a hora que você vai sentar com alguém, com um investidor, ou vai fazer um roadshow, alguma coisa, o cara fala, mas que tamanho é o mercado de açaí no mundo? Fala, cara, você está preocupado com o tamanho do mercado de açaí no mundo? Não faz sentido nenhum você investir no mercado de açaí, porque o mercado de açaí no mundo é desse tamanho. Metade é nosso. Mas eu acho que o mercado de açaí no mundo pode ser o mercado de iogurte grego de 20 anos atrás, que ninguém nunca tinha tomado iogurte grego na vida, e agora tem meia dúzia de empresa que vale 10 bilhões de dólares que vende só iogurte grego só nos Estados Unidos. O mercado de água de coco é a mesma coisa. Nem eu sabia disso. Não, aquela, Chobani. A Chobani vale 15, 18 bilhões de dólares, entendeu? Umas coisas que você... Cara... Então, eu acho que a diferença tá aí. Um foi o potencial de conversão de quem já era consumidor daquele produto específico. E no nosso caso, conversão do cara a se tornar consumidor daquele produto, entendeu? Onde que é o lugar mais caro do mundo pra tomar um açaí? Cara, eu acho que hoje Suíça ainda é o mais caro.
vai gastar uns... Dá pra gastar uns 30 francos, 35 pra tomar um copo de oak, que franco é um pouquinho mais do dólar. 200 pau num oak, é bom, né? Por que que... E a gente abriu em Zurique, a loja flagship, agora faz 2 semanas. Em 2 semanas vendeu 50 mil francos. Os caras voando na loja de Zurique. Eu queria te perguntar... Por que oak? Perguntei sobre isso por causa que eu queria perguntar sobre pricing. Qual que é a liberdade do franqueado de colocar o preço? Zero. Vocês já determinam tudo e... mas cada mercado... Como que determina o preço em cada um dos lugares, né? A gente tem alguns benchmarks que a gente usa, né? Então, Sorvete, por exemplo, Starbucks é um. Cara, sorvete muda muito de um mercado para o outro, muda muito a qualidade de um para o outro. Então, o que a gente faz é comparar redes que a gente sabe que são globais e que tem algum tipo de parametrização de preço, né? Então, Starbucks, McDonald's, Subway, óbvio, tem... Starbucks é café, né? McDonald's é hambúrguer. Açaí é um negócio que eu sei quanto custa para produzir, eu sei de onde sai, então tem mercados que, a gente vai ter que fazer ginástica, tem uns que a gente vai ter um pouco mais de margem, outros a gente vai ter um pouco menos, mas a gente tem uma linha para se embasar ali e conseguir colocar um preço que a gente acha que conversa com o potencial do mercado. E o lance é que, fora do Brasil também, a percepção de valor do açaí é muito maior, né? Claro. Então o cara pagar... Produto internacional. Tá em Zurique. Cara, internacional, o cara dá um puta valor que o negócio foi... alguém subiu numa árvore na Amazônia, é orgânico. É um puta trabalho pra fazer aquele negócio chegar lá, de cachaça lá custa uma fortuna. O cara vai comparar com... Fala, mas um frappuccino no Starbucks custa 10 e o açaí custa 20. Fala, cara, o frappuccino do Starbucks é caramelo com açúcar, com um pouquinho de café, com leite, né? Como que vai custar a mesma coisa? Não dá. Então, a gente se embasa, mas a gente tem que precificar para posicionar o produto numa faixa de premium, porque de fato é o que ele é. E a Oakberry ganha mais hoje vendendo o açaí para as Pode falar o faturamento? Não? Cara, ou com posso. 24 a gente faturou 170 milhões de dólares. Sellout da loja, né? Para você que tá triste, ele fez uma loja de açaí que fatura 1 bilhão e 200. Por enquanto. Cancela teu seguro de vida aí. Por enquanto. Faturava. Esse ano mais 30%. Esse ano é 230. Ano que vem é 350, isso tudo contratado, que está dentro de casa, sem nenhuma estripulia. 2 bilhões de reais em açaí. E o resultado, afinal, ele vem mais de comprar o açaí, processar, vender ele com uma margem para o franqueado, ou efetivamente dos royalties que tu recebe, das taxas de franquia, de onde que vem esse lucro? Hoje ainda é algo bem parecido. Equilibrado. Agora, a gente tem uma outra estratégia, que é a estratégia de CPG, né? De produto pronto para consumo. Uhum. Então, a gente Varejo, criou, né? uma fórmula, uma receita de Oakberry, que não precisa ir na máquina, né? Que é a máquina que faz o produto ficar com aquela textura nas lojas, para o cara comprar no supermercado e comer em casa direto. E a gente lançou aqui no Brasil, tá voando. A gente, nas redes que a gente entrou, a gente passou o líder de mercado super, super rápido, no tamanho específico. Estados Unidos, a gente entrou agora em 420 lojas da Sprouts, que é uma das maiores redes ali de produto de supermercado orgânico e tal. Portugal, na Amazon vai vender isso. 200 lojas, vai. Na Amazon vai vender um absurdo disso aí. Vai, se Deus quiser. Capaz de dar sold out, cara. Austrália, e agora a gente, cara, tá assinando com Coreia e lá vai ser um negócio bizarro, porque o número as lojas de conveniência na Coreia, ninguém faz supermercado lá, né? Todo mundo vai em loja de conveniência, tipo o 7-Eleven. Então as redes de loja de conveniência, elas têm 25 mil unidades, 8 mil unidades, 15 mil unidades, 30 e poucas mil unidades.
Então você assina com um cara desses, esse cara bota em todas as lojas Nossa. da Coreia, de um dia para o outro, o teu produto pronto para Mas tu tem consumir. capacidade produtiva para atender 10 mil lojas? Tem isso que eu 1.000 ia lojas. perguntar. 10 mil lojas? Se produz tanto açaí assim pra tu conseguir Cara, chegar a 10 mil lojas? Hoje eu não tenho capacidade produtiva para atender 10 mil lojas da Oakberry, que são 10 mil lojas que só vendem açaí, né? A hora que você coloca um produto, você pega um pote de sorvete da Kibon no Carrefour, cada sabor vende 2 potes por dia. Então você não, a quantidade que você precisa produzir para vender num supermercado ou para vender numa loja da Oakberry, que é uma loja que vai atender 100 clientes por dia vendendo só açaí, é completamente diferente. Hoje a gente tem capacidade para produzir para Oakberry até 2030. A gente já expandiu a fábrica 2 vezes desde que a gente comprou ela. Basicamente é expansão constante. Quando a gente comprou a planta, a gente comprou com uma área muito maior, porque a gente sabia que era isso que ia acontecer. E a vantagem é que a fábrica foi montada para ser expandida conforme a nossa necessidade. Então, o CAPEX é baixíssimo para a gente conseguir aumentar a produção em 100%. Então, a gente já fez isso 2 vezes, gastando 20 milhões de reais, entendeu? Uhum. E tem açaí suficiente para esse crescimento todo? Cara, do açaí nativo que hoje está lá na floresta, menos de 5% é utilizado. 95% cai no chão e vira adubo. Uhum. Então tem muito açaí, muito, muito. Antes de você precisar se preocupar em pensar em plantar Se tu fosse montar um business hoje e não fosse de açaí, que business tu montaria hoje na tua... Se fosse montar um negócio hoje, ia começar do zero. Sem essa bala toda... Cancelou o seguro lá, recebeu 80 mil. Sem essa bala toda que tu tá hoje. 80 mil hoje, cheio fodeu, de né? relógios aí, diamantes e tal. Sem a bala de hoje, começar do zero, o que tu faria? Que business tu faria? Recebeu 80 conto lá do seguro. Não, 80 conto não dá, mas digamos que tem um pouco mais. Mas que business tu faria hoje que tu olha esse mercado aqui é um mercado... Tu investe em alguma outra coisa fora o Oakberry, não? Invisto. Bitcoin? Várias outras coisas. Bitcoin tem um pouquinho, mas... Mas eu gosto de investir em outros empreendedores, outras empresas. Então eu tenho investimento em outros... Cara, foda, porque eu tenho algumas ideias na minha cabeça que eu quero, né, colocar em prática. Mas eu acho que tem uma maneira simples de conseguir olhar o que faz sentido e o que não faz, e é pensar o que faz sentido para você e não achar que você puta, eu sou muito diferente e tal, e talvez seja só eu. Porra, se faz sentido para você, faz sentido para 99% das pessoas. Porque a gente é tudo a mesma coisa. Todo mundo gosta da mesma coisa. Você tem pequenas diferenças ali, mas todo mundo gosta da mesma coisa. Todo mundo, assim, quando você fala de coisas óbvias, né? Pô, todo mundo sabe o que é bom. Todo mundo sabe o que gosta de comer. Todo mundo sabe como gosta de ser atendido. Então não tem muita roda para ser inventada, eu acho. O que eu faria é pegar algum mercado, por exemplo. Porra, mercado de salada nos Estados Unidos. Salada e comida... Tu iria nessa pegada de coisa de saúde, coisa saudável? Eu acho que é um mercado que ainda nem começou assim, ele já é gigantesco, mas ele é um mercado que deixou de ser o trend e passou a ser o consolidado faz 3, 4 anos, durante a pandemia. Antes ele era um trend super forte. Tem o cara que é saudável, o outro que não é saudável. Agora não tem essa, entendeu? Todo mundo sabe tudo sobre o que é saudável, o que não é. Você não tem que explicar para a maioria, todo mundo sabe o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. Todo mundo está pensando nisso o tempo inteiro. Então, virou a base, a forma das pessoas pensarem e se alimentarem. E tem muito espaço nesse mercado. Fala aí, qual que é a maior rede de alimentação saudável do Brasil vendendo salada? Ou vendendo sanduíche saudável? São Paulo está crescendo muito aqui, a do PH lá. Frutaria? Nectar. Tem umas 20, 30 lojas já. Então, mas é isso. Tem 20, 30 lojas, entendeu? Esse é o lance. Sim. A frutaria é um restaurante, né, e tal, grande. Tem N vertentes no mercado de alimentação saudável para se explorar, entendeu? Eu acho que
eu continuaria apostando as minhas fichas nesse mercado com um pouco mais de segurança hoje, na verdade. Né? Você já teve tempo para aprender, para ver muita gente fazendo, tentando, falhando e tal. Isso, e eu acho que serviço atrelado a esse tipo de coisa também faz muito sentido, né? Então, qualquer coisa que tenha um senso de comunidade muito forte, que você consiga fazer com que as pessoas, de alguma forma, se associem e que tenha alguma relação com vida saudável, também é um espaço. E aí eu não estou falando de academia, mas estou falando de um clube de wellness, tem vários pipocando por aí também, mas eu não acho que a hora que você olha o mercado fora do Brasil, ele é muito mais bem utilizado do que o daqui, entendeu? Tem muita coisa para fazer ainda. Ô Jorge, queria falar sobre branding. De onde que surgiu a marca? Eu ia te perguntar se tu já pensava em internacionalizar quando criou a marca Oakberry, por ser inglês e tal, mas aí você falou que já concebeu o negócio lá nos Estados Unidos. Mas ainda assim, eu queria entender um pouquinho sobre a construção da marca Oakberry. Quais elementos tu acha que são, assim, da marca que ajudaram nesse sucesso tão rápido? Cara, Oakberry, a palavra Oakberry não significa nada, né? Porque Oak é carvalho em inglês, berry é fruta pequena, né? Tipo blackberry, blueberry, strawberry. Mas eu queria começar um negócio nos Estados Unidos. Propriedade intelectual nos Estados Unidos não é algo fácil de conseguir. Porra! Porque tudo está registrado. É $1 milhão. Não, tá tudo registrado. Tudo. Qualquer coisa que você vai... você junta duas palavras, vai olhar, alguém já registrou a parada. Então registrar de link aqui. Eu peguei uma palavra que não existia porque a chance do cara ter juntado essas duas palavras era mínima. De fato, ninguém tinha registrado. E porque eu sempre fui um cara muito cristão. Eu sou cristão ortodoxo, porque eu sou de família grega, mas sempre fui um cara muito cristão, sempre frequentei a igreja, gosto, me sinto bem de rezar e tal, não sei o quê. E o carvalho é algo que, é super bíblico, né, também. Então eu achava que era uma palavra que funcionava bem, que virava um nickname legal, né? A hora que o cara parasse de falar Oakberry, ia falar só Oak e soa bem. É global, você consegue usar isso em qualquer mercado. Não tem um vínculo óbvio com o açaí, que é algo que eu não queria. Eu queria conseguir fazer com que a marca fosse protagonista principal e que o cara decidisse tomar um Oakberry, muito na linha de Starbucks, por exemplo, que, cara, não tem café... Na gringa, o pessoal fala vai tomar um Oakberry, não um açaí. Às vezes nem sabe que é um açaí. Tem alguns países ainda que os caras acham que a tradução de açaí igual morango é strawberry, e o cara acha que açaí é Oakberry. Em alguns países, tipo Arábia Saudita, Coreia, uma galera. E eu acho isso do caralho, é muito legal, né? Então, e aí, cara, eu pensei nesse nome, gostei, eu falei pro Renato na época, eu falei, a gente precisa registrar isso, tipo, amanhã. Depois que a gente já tava tocando, tava perto de abrir e não tinha registrado o nome ainda. Ele falou, mas puta, Oakberry, será que, né, a gente vai começar no Brasil, será que não é um negócio que fica muito... Gringo, né? Falei, velho, eu gosto do nome, eu acho que fica do caralho, acho que dá pra gente usar pra muita coisa, acho que é um nome sonoro que, em todos os mercados dá pra usar. Isso foi corajoso, né? Começar no Brasil com o nome em inglês de um produto brasileiro. Não, no começo tinha gente enchendo o saco, os caras... um produto brasileiro que você tá usando o nome americano e não sei o quê. Fala, vai passear, né? Tipo, cagando regra no negócio dos outros, sem fazer nada, sem ajudar ninguém, sem fazer porra nenhuma, sem pagar um imposto, sem contratar ninguém. Bom, eu lembro que na época eu respondi o e-mail do cara que falou isso. E eu falando, cara, na época eu tinha umas 5 lojas. Eu falei, cara, a gente tá começando um negócio num país que é tão difícil de empreender, de suceder, né? Cheio de ser cuzão, vai dormir. Você em vez de fortalecer, eu tô tentando levar uma fruta brasileira para fora, né? Ninguém conseguiu fazer isso e tal, não sei o que lá. Isso, ele deve estar na mesma lá que ele estava 10 anos atrás e a gente tá voando. E aí o Renato falou, eu vou dormir amanhã, se eu pensar alguma coisa durante a noite aqui ou amanhã de manhã, eu te falo, e se achar que pode mudar o nome, a gente muda o nome. Bom que ele não pensou nada, né? Não, ele não só não pensou, como ele acordou, e o Renato também é um
um cara super, super cristão. E não tô falando de cristão entendeu? Sim. Mas, pô, um cara que reza também, gosta. Sim. E aí ele acorda, hoje em dia acho que não mais, mas ele acordava todo dia e pegava a Bíblia e lia um trecho específico. E aí ele pegou a Bíblia e abriu numa página, e aí era Isaías 6,13. E aí Isaías 6,13 fala, a Bíblia em inglês, né? Fala que o povo de Deus é como the oak, é como o carvalho que você pode cortar e colocar fogo, e que mesmo que sobe só o toco, ele vai crescer e vai crescer mais forte. Aí ele falou que começou a chorar, me ligou, falou: Oakberry, velho, não se preocupa que o recado que a gente pediu tá dado. Pior é que é Oakberry mesmo, não é brincadeira esse negócio. Tô sentindo um cheiro aí de Starbucks. Deixa eu te perguntar, tá sentindo também não? Deixa eu te perguntar sobre empreender. Pra galera que tá assistindo aqui, quer começar a empreender, no Brasil, no exterior, quais são as 3 principais dicas que tu daria para alguém que quer começar a empreender? Vou te dizer que esse podcast aqui foi a conversa mais leve que a gente teve até hoje, eu acho. Das 65 entrevistas, 66. Quais são as 3 dicas que tu daria para um cara que está começando a vida e quer empreender? Dicas gerais ou dicas de negócio? Wherever you want. A primeira coisa e aí, que é tudo, porra, todo mundo já deu essas dicas, né? Então é foda ele conseguir pensar em alguma coisa diferente que vai fazer diferença. Os caras para escrever livros são rápidos, né? Então já tá tudo em livro, já tem 500 livros tem os estoicos, tem os não sei o quê, tem os... Você sabe que às vezes tu repete 1000 vezes pra pessoa não fazer alguma coisa, ela continua faz fazendo, isso, né? Então é bom repetir bastante, porque tem gente que é mais teimoso que uma mula, né? Cara, eu acho que para sempre, a minha dica é: seja teimoso, muito, mais que uma mula na hora de começar o negócio, porque muito provavelmente, assim, 99% das pessoas não tem o estômago que você precisa ter para fazer. Então, seja teimoso, porque as pessoas vão tentar, seus amigos vão tentar te proteger, a sua família vai tentar te proteger, falar: meu, faz outra coisa, não faz isso, faz aquilo. Pô, você tem certeza? Você vai fazer um negócio para vender? Eu ouvia, cara, os caras falando: você vai fazer vai abrir uma barraquinha de açaí. Aí os caras falavam: pô, e o Gil, meu? O cara saiu da faculdade com a gente, direito na FAAP, só os playboy, não sei o que, o cara abriu uma barraquinha de açaí. E aí vai explicar pro cara onde eu tô pensando. Esquece de explicar. A hora que acontece, aí o cara bate palma, entendeu? Fala: porra, que do caralho, você é fudido e muito legal. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia. Sempre, Eu pensei nisso também, 10 anos atrás, eu ia fazer, mas não fiz e tal. Bom, então ser teimoso eu acho que é importante nesse momento, porque, cara, se fosse algo muito óbvio, não faria sentido você entrar nesse mercado, né? Então, muito provavelmente as pessoas não vão concordar com você, mas elas não concordam porque elas têm medo e estão tentando te proteger. Ninguém quer te sacanear. Outro ponto, eu acho que vale a pena você tentar fazer um exercício interno de entender o que falta para você na tua vida, ou o que você faz e você gosta, ou que você gostaria, porque falei agora há pouco, né? A gente acha que a gente é muito diferente entre a gente, mas hoje, com loja em 50 países, a gente faz basicamente a mesma coisa, e a gente funciona em 50 países diferentes, sem mexer praticamente nada na operação. Incrível. E não é que a gente está fazendo isso com um produto que está disponível faz 200 anos, então ele já virou um produto global. A gente só está usando a nossa maneira de mostrar a nossa marca, basicamente da mesma maneira, em todos esses mercados. Aproveitem para seguir o homem aí nas redes sociais. O nome é complicado, viu? Fácil, pô. É complicado. Ele mostra as lojas todas que ele está abrindo. Não é lojinha. É uma porrada louca. É bem parecido. Bem parecido. A gente coloca, tem alguma diferença? Vamos fazer nos países árabes ali, a gente tem alguns nuts diferentes, tem mais coisa com pistache. Na Índia tem? Ainda não. Puta, a Índia Mas é um mercado que a gente tá olhando também.
difícil, mercado difícil. Mas... Tu acredita, tu não pensou em empreender em alguma coisa ligada ao tênis? Porque tu tem uma visão empreendedora. E aí tu tá lá metido meio que no meio do tênis agora. Né? E, pô, porque o cara que é empreendedor, ele chega lá e tá convivendo com essa turma e tá vivendo esse esporte também. Depois a gente pode falar sobre isso. Tu não viu alguma coisa, putz, isso aqui tem uma oportunidade absurda? Cara, Ou ainda não? Assim, tem várias oportunidades absurdas, mas é um negócio tão denso e tão grande, com tanta política envolvida, que, cara, eu não tenho... Cara, você gosta de desanimar. Puta, eu não tenho, Vamos voltar aqui, cara. eu não tenho paciência e nem vontade, nem bala, nem conhecimento suficiente pra fazer o que eu acho que deveria ser feito ali. Mas tem gente muito boa fazendo agora. Foi O esse negócio teu tá... rostinho lindo que conquistou a tenista número 1 do mundo? Você tem que perguntar pra ela, né? Não pra mim. Deveria ter trazido. Ela tá treinando agora, hein? Ela ganhou Miami agora ganhou semana Miami, passada e começa a assisti, temporada no Saibro semana que vem. Então ela tá treinando no Saibro agora porque leva um tempo pra sair da quadra rápida e entrar no Saibro. Senão ela tinha vindo. Mas conta um pouco como é que é ser marido de uma super celebridade. Namorado. Namorado. De uma super celebridade do esporte. É uma... Cara, a Arina ela é muito easygoing, assim. Chora. Não, que acho que de fora parece muito mais diferente do que é, entendeu? Claro. Mas na prática, cara, a hora que ela tá na quadra quase fui pra Miami assistir lá. Porra, devia ter ido, sentado do lado velho. dele lá. Ia sentar mesmo. Só que no boxe você não pode fazer isso, Claro. Pô, não, você tem que ficar ali, calma, sério. Pô, os caras estavam gritando no jogo do João lá, deu puta uma confusão, né? Não, no jogo do João os caras passaram do ponto pesado, né, velho? Passaram. O Passaram brasileiro do ponto. é foda. bagaceiro, né, cara? Mas vai dar merda isso. Se os caras continuarem, vai dar merda. Vão começar a tirar ponto do João no jogo. Entendeu? Aí, cara, Vai dar merda. Vai dar merda. Mas eu conheci a Arina porque, cara, primeiro que eu já conhecia, já sabia quem era, né? Obviamente. E depois que a Arina é patrocinada pela Oakberry. Já era. Tu patrocinou pra pra arrumar um date? Não, eu não participei da tomada de decisão. Meu time de marketing que fez isso. Pra fazer um date de marketing? Pô, CMO que decide, né? Não sou eu que decido. Entendi. Foi uma conveniência. Foi uma conveniência. Acabou sendo. Vamos baixar todo mundo aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Acreditamos? E aí, cara, eu não conhecia ela antes de assinar, nem nada. Uhum. E aí eu tava em Dubai. Cara, tá com cheiro de mentira essa história. Não, porra, é verdade. Eu não acredito, mas tudo bem. Conta aí a mentira. Eu não tava solteiro, ela não tava solteira. Tá. Eu conheci ela em Dubai porque a gente tava lá e tinha acabado de assinar o contrato. Então fui eu, meu head Middle East, o nosso chefe de operações Middle East, e ela numa loja da Oak, porque ela queria conhecer e para apresentar e tal. Conhecemos lá, tomamos um Oakberry meia hora e foi isso. E, cara, a gente não se falou mais, mas eu acho que ficou lá alguma coisa. E aí, alguns meses depois, a gente se encontrou de novo, e aí saímos para jantar, e aí, mais 1 mês, 2 meses depois, a gente saiu para jantar de novo, e aí o negócio começou a se falar e tal, e o negócio rolou. Mas não foi nada muito pensado, entendeu? Eu nem quero entrar muito nesse mérito, mas eu tinha acabado de me separar, tava me separando, entendeu? Ela também tinha acabado de terminar um relacionamento, então zero programado ali. Foi algo bem ultra inesperado, eu diria. Tu não ia passar aqui sem eu perguntar sobre ela, né? Obviamente. Lógico, tô acostumado. Deixa eu te perguntar sobre o efeito sorte. Tu acredita no efeito sorte? Ou não? Ou tu acha que sorte não existe? Eu tenho certeza que sorte existe.
A melhor definição de sorte, eu sempre fui convidado, essa pergunta clássica do podcast, foi da Sandra Chayo, a dona da Hope, ela Sim, veio sim. aqui, eu perguntei, então o que você define sorte? Dela, óbvio, olha o brasileiro, Saverin, os quartos são sorteados em Harvard, ele caiu no do Zuckerberg. Cara, essa é a melhor definição de sorte que existe. É bom, o cara tava em Harvard, né? Bom, ele Não, estava em Harvard, mas ele não, foi assim, sorteado para cair naquele quarto. É isso. Não, Pô. cara, você precisa fazer o máximo para estar no lugar certo, na hora certa. E no fim todo mundo sabe qual é o lugar certo, a hora certa das coisas, né? Sim. A gente que fica se privando de estar nisso. Você escolhe o lugar errado. Você vai... Porra, teve um amigo meu, o cara era... semana passada, quarta-feira, o cara foi no show do MC Rian Villa Country. Lugar errado na hora errada. O que Sim. vai acontecer? Você não Merda. vai... Porra. Merda. Agora, você podia estar num puta de um evento, fazendo outra coisa, entendeu? E Sim. de repente tinha coisa... Foda. Não, é foda. Então tem que escolher, eu acho que aonde, né, como você, no fim, como você vive sua vida e para tentar dar a chance da sorte tá ali a hora que você precisar dela. Mas eu acho que a gente constrói muito para chegar no momento de ter sorte. E eu acho que a vida sem fé e sorte e Deus e tudo, acho que elas são coisas muito parecidas. Eu acho que a vida sem fé, e aí, independente de crença, mas sem acreditar que alguma coisa pode de fato acontecer, fica muito sem graça, entendeu? Fica, muito maçante. Você não consegue olhar além de muito pouco na sua frente, assim. Então, eu acho que fé e sorte são duas coisas que caminham juntas, né? Deixa eu te perguntar, o que tu acha mais atraente? O poder ou o dinheiro? Cara, pra mim, o poder, sem dúvida nenhuma. Eu acho que poder é algo que alguém que tem essa áurea me chama muito mais atenção do que alguém que, tem muita grana, mas tem muita grana por quê? O que você fez de legal, né, pra ter muita grana? O ideal é conseguir combinar as duas coisas, né? Sim. Quando você consegue ser a primeira do mundo, poderosa e ainda ganhar 50 milhões de dólares por ano, é melhor ainda. É 50 então, de dólar? Não, Caramba. tô falando de uma pessoa aleatória aqui, não tô falando da... Mas Quanto? se anunciar a bet, acho que ganha. Ah, não, mas não Não, tá esquece. brincando. Tô brincando. Bom, 10 Você anos anunciar, atrás... só ganha é só a bet. Faz uma e acabou, e aposenta, porque não né? pode nem jogar mais. 10 anos atrás estava surgindo a ideia da Oak, né? E 10 anos atrás estava surgindo a ideia da Oak. E daqui 8 anos atrás a gente estava abrindo a primeira loja. e daqui a 10 anos, onde é que tu vê, assim, tanto a Oak quanto a ti mesmo, assim? Cara, eu não gosto de... Não Projetar. faço esse exercício de... Projetar muito longe. Eu acho que 3, 5 anos é algo que dá pra projetar. Uhum. 10 anos atrás, tipo, se alguém me perguntasse, eu ia falar... Com certeza eu ia errar tão longe Uhum. que... E agora também, parece que o caminho é mais óbvio, né? Ah, eu vou estar lá e a Oak vai ser isso. Não sei. Eu acho que, assim, se o caminho da Oak for, em algum momento, ter um deal de controle, ser vendida por um estratégico, ou se a gente vai fazer um IPO, ou se o negócio vai continuar assim. Se eu for fazer um IPO, eu sei que eu não vou ser CEO de empresa listada nos Estados Unidos de jeito nenhum, porque eu não consigo, não quero, e é muita loucura, e eu não acho que eu tenho... Eu acho que tem gente mais técnica que eu pra fazer isso. Mas você já tem musculatura para fazer um IPO. Sim. Falando de tamanho, sim. Só acho que a gente tem muito para fazer ainda antes de Mas decidir fazer tu não um IPO. acha, o Jorge, que tu pode dar uma oportunidade para os investidores surfarem da loja número 1000 para a loja número 10.000? Acho. Porque eu acho, às vezes, né, essa abertura de capital ela te dá uma visibilidade global, talvez que tu não tenha colocado na conta. Não, cara, eu sou... e aí... Ainda mais com o Eu tio sou Dedeco de sócio. O tio Dedeco de sócio Eu sou fácil super o troço pró, eu acontecer. sou super pró IPO para Oak. É algo que eu sempre quis desde que eu comecei o negócio. Sempre achei que era o caminho Mas tu é CEO natural. hoje lá, tu não é CEO? Sou. Ah, tu é CEO? Sou. Ah, é confuso. Agora, eu acho que se a gente estivesse falando da loja 1000 para a loja 10.000 nos Estados Unidos, eu concordo com você.
falando da loja 1.000 para a loja 10.000 em 50 países, eu acho que tem um caminho de consolidação ainda em vários desses mercados, tanto para a gente provar para a gente mesmo que a gente está fazendo o caminho certo, para que a tese seja a mais eficaz possível em vários desses mercados, porque, de fato, tem mercados como a China em que, cara, são, né, a gente ainda nem começou. Quer dizer, começou, mas ainda não é relevante, nada relevante perto do que pode ser. Então ainda tem um potencial de crescimento para o investidor surfar, se um dia for acontecer um IPO, que eu acho que tem que ter um pouco de... Você que é porra louca, você gosta de risco pra cacete e tal, eu também. Mas o investidor não necessariamente gosta tanto, principalmente o institucional e tal, para fazer um... Não gosta. Fazer qual é o teu maior arrependimento? Puta, velho. Acho que eu não tenho nenhum grande arrependimento na Oak. Certo? Eu acho que a forma com que eu escolhi alguns dos parceiros que a gente teve ao longo do caminho, e a minha dificuldade de falar não, fazem eu me arrepender de vez em quando. O que muda a estratégia de marketing, especialmente de franquias ali, entre um país e outro, assim? Abrir lojas na China deve ser um processo completamente diferente do que abrir no Leblon. Diferente. O que tu precisa como CEO entender? É só achar as pessoas certas ou tu precisa também ter aquele faro certo? Isso, eu preciso saber que eu não sei de tudo e ter a tranquilidade de saber que tem gente que sabe muito mais que eu. Então, cara, não adianta você querer fazer... O marketing na China, ele é completamente diferente. Na Coreia também, completamente diferente. É outro jeito de falar... tô falando de língua, né? Tô falando da forma como os caras se comunicam. Você olha um post da Oakberry China aqui, é cheio de bonequinho, de bichinho, e pula, e as cores são outras, e os caras gostam de outras coisas que, se eu fizer isso aqui no Brasil, os caras vão falar, velho, esse cara tá completamente pirou de vez. E na China é o que funciona, entendeu? Se eu fizer o que eu faço aqui, não adianta. Então, acho que assim, a gente tenta ser o mais padronizado possível. Tem algumas coisas e algumas plataformas globais que a gente usa como marketing. A Arena é uma dessas, entendeu? Cara, tanto faz se é China, se é Japão, se é Brasil, se é Estados Unidos. É a tenista número 1 do mundo. Esporte é algo global, tênis é um esporte global. Todo mundo sabe quem ela é em qualquer lugar do mundo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, todas as páginas da Oak no mundo e todas as lojas podem usar aquela imagem ou aquele produto, ou o Tiger Bowl que ela fez, ou qualquer coisa do gênero. Fórmula 1, mesma coisa. A gente patrocinou a Haas 4 anos e agora a gente está com a Alpine na Fórmula 1. Cara, todo mundo tem Fórmula 1 na China, no Japão, na Coreia, na Europa inteira, nos Emirados, na Arábia Saudita. Então, o que eu tentei fazer foi ser eficiente na escolha de algumas plataformas-chave que pudessem servir de comunicação para todos os países que a gente está. E Fórmula 1, tênis, alguns eventos esportivos específicos, tipo Super Bowl e etc., são plataformas que a gente consegue... São caras, mas a hora que eu divido isso, se eu pegar quanto eu gasto na Alpine lá, para patrocinar a Alpine, quando a gente fala que vai fazer, os caras acham que a gente é louco. Falam, meu, você tá maluco, Fórmula 1 é a coisa mais cara do mundo para patrocinar. É caro. Falo, é caro, mas como é que eu vou fazer? Que outra plataforma tem a áurea e a sensação que a Fórmula 1 passa? Pra quem entende, pra quem não entende porra nenhuma de Fórmula 1, todo mundo sabe que é do caralho estar na Fórmula 1. Todo mundo quer, para a cidade que vai ter corrida 24 vezes por ano. Que outra plataforma que vai estar na televisão em 200 países, 24 finais de semana do ano, mostrando minha marca. O público high-end. Pro público geral. Interlagos aqui, 400 mil pessoas em Interlagos. Tem assim, Tem, mas é um negócio que as pessoas sabem que é mais elitizado. A sensação é high-end. Quem tá no evento é high-end, mas quem tá assistindo é o cara que toma... Sim. Ou que faz qualquer outra coisa. Por isso que, você vê... tem empresa de combustível, empresa de água, empresa de tudo, muita empresa de cigarro por muito tempo, porque
uma maneira de conseguir comunicar com o público, posicionar a marca e ao mesmo tempo, se eu divido isso pelo número de países que eu tô e pelo número de finais de semana que eu tenho a minha marca lá aparecendo, cara, eu tô gastando menos de $1.000 por país por corrida para estar no carro da Alpine na Fórmula 1 lá, rodando na pista 1h30, 2 horas na corrida, mais o resto do final de semana, mais social media, mais os pilotos, mais os eventos, mais o que a gente leva de gente para as corridas, mais o que constrói de intangível de marca, porque muda muito, muda muito. Qualquer matéria que sai da Oak, os caras falam, a Oakberry que patrocina a Alpine na Fórmula 1, a Oakberry que patrocina a Aryna Sabalenka, a Oakberry que foi a primeira marca brasileira a estar no Super Bowl. Então, no fim, vira um asset importante pra gente usar, entendeu? Como é que vocês dividem a atenção dentro da área de expansão ali, assim, entre vender mais nas mesmas lojas e esse crescimento de novas lojas? São áreas distintas? Vocês Cara, o comercial e o operacional são áreas distintas, né? Mas a maneira com que a gente vai crescer é decidida em conjunto. Uhum. Por isso que aqui em São Paulo você vê muito Oakberry, mas você não vê 2 Oakberry no mesmo quarteirão, né? Uhum. Faz sentido. Então, a não ser que seja na Avenida Paulista, por exemplo, que dá para colocar 20, porque tem muita fluxo, demanda, né? Muito fluxo. Cada pequeno centro tem o seu próprio ecossistema ali de dia a dia, da galera descer e comprar e comer. Mas é um organismo que funciona em conjunto. Claro que sempre tem aqueles tipo, precisa... Comercial não pode vender loja aqui, vai perder faturamento ali. Sim, sempre tem. Mas também tem um lance que, assim, se tem uma loja muito boa, com muita performance, é bom, claro que é bom, mas a operação de franquia, ela é pensada para faturar num certo ponto, num certo limite, né? E para entregar aquela rentabilidade, para dar payback naquele período de tempo, e é isso que você está reloginho. isso que você está oferecendo. E às vezes vai ficar para baixo, né? E, que ruim, vamos dar um jeito, vamos tentar entender o que precisa ser feito. Às vezes ela tá para cima. E muito bom se ela estiver para cima. Mas o ideal é que ela esteja nessa média. Então, se tem uma loja performando muito mais numa região, cara, pode ser o franqueado faz um puta trabalho e tal, e a gente vai entender, mas pode ser que tenha uma oferta. Quer dizer, uma demanda reprimida e que você possa colocar ali mais loja para atender mais gente naquela região, entendeu? Uhum. Então, é algo que tem que ser trabalhado ao longo do caminho, porque vai mudando. E como é que vocês escolhem, assim, tem uma seleção para o cara ser franqueado? Se o cara lá no interior tem na cidade, falou, cara, adorei a entrevista do Jorge no Café com Ferry, quero abrir uma Oakberry aqui na minha cidade. Como é que funciona isso, esse processo do cara querer... Tem a grana para comprar lá? Vocês vendem para qualquer um? Tem um crivo? Como é que é? A primeira coisa, o meu time comercial vai marcar uma reunião para entender quem é a pessoa, o que ela quer fazer. Muita gente acha que, e aí principalmente no Brasil, que por parecer tão simples, né, uma Oakberry que você vê a operação, fala que isso não vai me dar trabalho nenhum. Aí o cara faz a conta de, será que eu ponho no CDI ou será que eu abro uma Oakberry? Cara, não adianta você fazer essa conta, você vai ter que trabalhar, né? Você vai ter funcionário, você vai ter que ter um gerente, se tiver um gerente, você vai pagar esse gerente, você vai ter menos margem, porque você vai ter que ter um funcionário a mais, você vai ter que se certificar que você tem produto na tua loja. Então, é um trabalho de fato. Claro que ele vai ser muito mais rentável que o CDI, mas ele é um trabalho. A franquia é um trabalho ou é um investimento, contanto que você monte um time para fazer isso. Então, nosso time comercial vai explicar isso tudo. É um processo simples, mas detalhado e longo. E agora, costuma funcionar super bem, porque com todas essas, mesmo com todas essas demandas, é super simples de operar. O CAPEX é baixo para abrir uma franquia. Hoje, com R$190 mil, R$200 mil, consegue abrir uma operação. Até menos que isso, dependendo do modelo. E então, sim, tem mercado em qualquer estado do Brasil, em qualquer cidade. Você tem 5 mil, 10 mil habitantes, você consegue ter uma
Oakberry naquela região para atender aquele público. Isso é uma região que tem um master franqueado, aí é só dele a operação ou ele comercializa? Como é que funciona? Os master franqueados são Lá fora. fora do Brasil, em mercados específicos, países específicos. Basicamente, o master franqueado ele faz a operação que a franqueadora faria naquela região, né? Uhum. E ele se remunera com uma parte dos royalties, uma parte das taxas de franquia que a franqueadora Entendi. receberia. É um modelo que, por exemplo, Burger King no Brasil não é master franqueado, né? Uhum. Como chama? Os caras que compraram Zamp. a Zamp. A Zamp. Comprou a master franquia do BK no Brasil, né? Então, é esse modelo que é um modelo bem padrão no mercado de franquia. Jorge, qual é o teu sonho grande? Cara, o meu sonho grande, né? A pessoa... Além de ter os tênis-tazinho lá com a Sabalenco. Meu sonho grande na pessoa física sempre foi ter uma equipe de Fórmula 1. Esse é meu sonho grande na física. Não tá muito longe, né? Próxima rodada aí é Não, IPO, mas tu pode comprar uma equipe e começar a gastar dinheiro É lá. difícil. Dá pra ganhar dinheiro lá, viu, velho? Bastante. Tu tem pinta até de dono de escuderia. De escuderia, cara. Porra. É bom ou ruim isso? Não sei. Porra, é bom pra caralho, cara. Que bom. Presentes? Jorge os Frangulhos, o leve podcast da história do Café com Ferry. Por quê? Eu achei ótimo o papo. Pô, cara. Cara, eu não usei nenhuma pergunta do roteiro. Leve tua condução foi boa, cara. Parabéns. Esse cara falou que eu não sei fazer entrevista. Não, pô, a condição de vocês foi leve, eu só fui Não, levado. na verdade, esse cara fala, não, porque tu vê os comentários depois. Porque o. É lógico, agora né, parar de velho? criticar, agora parar de criticar. Mas antes era. O Ferry interrompe os convidados. O cara chega aqui e fala: tu pode contar um pouco da tua história? O cara fala 45 minutos falando da história. Eu não fiz isso. Não, foi ótimo. A Minerva Foods está te dando um churrasco. Boa. Churrasquinho pra tu aproveitar Mas e tá que tá no aqui dentro, Brasil, tá com a aqui família. dentro, né? Tá, pô. Porra, e meu... Se o Oakberry fosse patrocinador, a gente ia dar açaí. Oakberry, Ferry. Oakberry. Oakberry. Eu falei isso pra ele 3 vezes hoje. Não é Cacete, Oakberry. Eu mano. sempre chamei de Oka. Mas não é. Mas velho, tá não é o você que jeito chamou. tu fala, velho. Tô enchendo o saco. Todo mundo, cada um inventa o seu próprio nome, velho. Esse nome foi raiz, né? Cara, Eu vou pra casa do meu tio saindo daqui, ele é um exime puta churrasqueiro. Roberto Puccetti, ele é boa. Essa é a caneca do podcast que mais cresce do Brasil. Boa. Também é o melhor, né? Obviamente. Aí Não, aqui, eu acho demais o podcast. Parabéns, te falei isso antes e... Você pode levar lá pra casa do seu Até tio a aí, ó. tenista número 1 do mundo assiste Tem um- o podcast Café com Ferry. Não entende porra nenhuma, né? Porque é em português, mas ela assiste. Se eu estiver assistindo, ela assiste. Isso aqui você leva lá pro churrasco na casa do seu tio. Boa. Tábua, faca, tudo da Estância 92 da Minerva Foods. Obrigado. E O que, aqui que é? A Estância 92 é uma... é uma marca da Minerva. Da Minerva. O É branding... a marca que tem as carnes mais top da High-end Minerva. da Minerva. High-end, né? Isso. E aqui a Adapta te presenteia com 1 ano de acesso ao sistema de inteligência Não, esses artificial. caras são bons demais. É muito legal. Eu escuto você falando deles toda hora. É muito Sim, legal sim. o sistema dos caras. Eu não a gente entendi usa direito o demais que aqui. é o lance. Cara, Eles reúnem todas as inteligências artificiais num único produto e eles ensinam tu a usar a inteligência artificial. É Como tipo, tu vai usar? Tipo, consegue acessar o chat GPT inteligência por lá. artificial para direito, para arquitetura, Você para acessa as plataformas Todas. por lá? Isso, exato. com uma assinatura só mais barata que todas. E aí tem Em vez algumas... de tu contratar todas, tu contrata só a Adapta, que custa menos do que todas as outras, numa coisa só, e tem todas as aulas para tu aprender a usar o Porque eu sou um zero à esquerda dessas coisas. E eles velho. têm... Eu tô aprendendo, e cara, eles eu têm também. Preciso eu aprender. também, Eu me sinto muito trouxa de não aprender, entendeu? Acho que uma eu vou coisa, ficar muito pra trás. uma coisa muito legal da Adapta também é que tu consegue criar ali dentro os experts. Então, por exemplo, você, tô usando a IA para me ajudar a fazer roteiro de social media. Tu cria um expert ali que já sabe quem é o Ferry, como que ele se comunica, qual que é o tom de voz dele. Quero repetir essa operação, tu só clica lá, ó, roteiro pro Ferry, bum. Ela já sabe todo o histórico ali dessa atividade. Então, Boa. muito legal aí. Obrigado pelo Georgios, o cara que inventou a Oakberry e vai levar a ser a maior franquia que já foi criada no Brasil, tipo Starbucks. Bem, obrigado. Valeu, Demais. Ferry. Um grande Obrigado a abraço. vocês. E olha, Anos de vida para Valeu.
A Espero... patroa Amém. no primeiro lugar do ranking. Amém. Quando- Em Quantos breve, João Fonseca entre os top 10. Quantos anos tu acha que essa máquina aqui vai levar pra ter um próprio time de Fórmula 1, Ferri? Ah, logo depois da IPO. Depois da IPO, o homem vai se aposentar. Ele não queria Não projetar, vou, ele não queria velho. projetar 10 anos pra frente, eu acho que 10 anos ele já tá com a sua Tu escuderia. olha pra ele, tu nem sabe, tu não consegue enxergar que ele tem 62 anos. Parece 40. Gente, muito obrigado pela Obrigado. audiência. Pela sua paciência, Toda quarta-feira mais uma nós estamos aula juntos. aqui. Não é qualquer um, pô. São os melhores podcasts do Brasil. Cada episódio é uma aula. O podcast dos formadores de opinião. Ainda não o maior, mas já o melhor. Em breve também o maior podcast do Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado pela sua audiência. Um grande beijo. Até o Valeu, próximo obrigado episódio. pra equipe, Adapta Minerva Foods, Jorge, todo mundo, valeu!